Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E na maratona de hoje nós vamos continuar o livro APES+, Práticas e Acompanhamento de Aprendizagens do quarto ano de História. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, então ontem nós paramos lá na página 15. Então, hoje a gente vai aqui para a página 16. Vou dar um zoom aqui. E aqui a gente vai ver um pouco sobre a formação da população brasileira. Então, olha só, deixa só eu arredar aqui para ficar bem bonitinho. Então, aqui no número 1 diz o seguinte, deixa eu arredar esse negocinho para cá, para ficar melhor. Hoje eu vou usar a minha canetinha, que eu acho que vai ficar melhor. Então, olha só, deixa eu só trocar a cor também, né? Porque acho que vai ficar melhor essa corzinha aqui. Não, vou pegar um azul, o azul fica melhor. Então, olha só, a história da ocupação do território brasileiro teve início muito antes da chegada dos europeus. Uma das provas disso é a presença dos sambaquis, vestígios das primeiras ocupações humanas no Brasil e que, segundo estudiosos, datam de 7.000 e 8.000 anos atrás. Esses sítios arqueológicos, esses sítios arqueológicos deixados por povos pré-históricos são, então olha só, os sítios arqueológicos são coisas que às vezes a gente encontra enterrado em alguma caverna ou enterrado debaixo da terra mesmo, enfim, a gente encontra resquícios, vestígios de povos que viveram há mais tempo. E nesse caso são isso aqui, ó, aglomerados de conchas acumuladas por povos antigos que guardam instrumentos de pedra, restos de habitações e fragmentos do esqueleto humano, ok? Então é isso aí. Eu achei que dava para colocar ali, mas não dá não, vou deixar aqui mesmo que é melhor. Tá, então vamos lá pro 2. Observe a imagem a seguir. Aqui vocês estão vendo, né? É um exemplar do pau-brasil, vocês já devem ter ouvido falar, a sua prof presencial já deve ter explicado, né? Que o pau-brasil era uma árvore importantíssima, principalmente lá na época do descobrimento do Brasil, né? Os índios se utilizavam muito dessa árvore. E aí diz o seguinte, olha, a foto mostra uma árvore de pau-brasil, espécie que teve papel fundamental na história do nosso país, que foi o que eu acabei de falar. Pensando nisso, responda, letra A. Por que essa espécie de árvore era tão valorizada pelos colonizadores portugueses? Então, olha só, o pau-brasil, ele era empregado largamente na Europa, pois dele era extraída uma tinta de cor vermelha, usada como corante para tingir tecidos, e sua madeira era destinada à confecção de móveis e instrumentos musicais, entre outros usos. Beleza? Então, os índios usavam muito, né? Porque como extraía tinta... Deixa eu só trocar a cor aqui, que eu acho que essa cor vai ficar mais legal. Não, vou pegar um verde. Acho que vai ficar menos intenso a cor. Então, os índios utilizavam muito isso, né? Para extrair tinta, até mesmo para pintar o rosto, o corpo, né? Eles usavam bastante a tinta dessa árvore. Bom, qual era a principal mão de obra usada para a extração do pau-brasil? Então, olha só. A extração do pau-brasil era realizada por indígenas, então os índios tiravam, né, a tinta da árvore, tiravam a madeira, né, então era realizada por indígenas escravizados pelos portugueses. E em troca do trabalho dos nativos, os portugueses lhe ofereciam produtos de baixo valor, como retalhos de tecidos, canivetes, espelhos e facas. Ou seja, o que o povo português fez? Eles vieram para o Brasil e falaram assim, vamos dar uma explorada nos índios, porque eles são tão bobinhos, né? A gente explora eles, a gente contrata entre aspas, né? A gente pega eles para fazer o trabalho braçal, o trabalho pesado, aí a gente dá umas porcariazinhas para eles, porque eles nunca viram um espelho, nunca viram um canivete, nunca viram nada. Então a gente dá isso para eles, eles vão ficar felizes e a gente vai ter tudo que a gente quer, tá? Então... Naquela época, os índios eles eram muito judiados, né? Porque os portugueses faziam eles de gato e sapato. Então, era assim que acontecia.
Aí, aqui a gente tem uma foto de pinturas rupestres, tá? Que essa foto, ela fica lá no Piauí, tá? Essa pintura rupestre é lá do Piauí. Aí, olha só. Ah, lembrando, né? Deixa eu explicar o que são pinturas rupestres. Basicamente, eu expliquei em aulas anteriores, mas basicamente é o seguinte. É porque há muitos e muitos anos atrás, quando nem existia papel ainda, as pessoas precisavam se comunicar. Não existia papel, não existia WhatsApp, e-mail, nada. Então, o que eles faziam? E também eles não sabiam escrever, porque naquela época a escrita ainda não tinha sido inventada, vamos dizer assim. Então, eles costumavam a fazer esses desenhos, tá? E os desenhos eram uma forma de comunicação. É tipo o que você fazia quando você tinha os seus 3 aninhos de idade, que você não sabia escrever e queria se comunicar, e você fazia uns desenhos. É tipo isso. E eles faziam esses desenhos nas pedras, tá? Nas pedras das cavernas, para avisar outros povos, né? Se tivesse chegando algum animal. Vocês estão vendo que tem animais desenhados aqui, ó. Tá vendo? Então, é para dar recado, né? Aí, olha só, a letra A diz o seguinte: por que as pinturas rupestres são importantes para os historiadores? Então, as pessoas que estudam história, né, os pesquisadores, por que isso é importante para eles? Olha só, não vou nem colocar aqui, ó, vou colocar aqui, tá? Então, começa a escrever a partir daqui, porque aí você dá uma enxugada na sua resposta, você não precisa escrever tanto, tá? Então, a gente vai resumir. Então, olha só. São importantes para os historiadores porque são documentos, são vestígios que permitem estudar a história das populações pré-históricas, que a gente só sabe da história porque a gente tem provas, a gente tem esses vestígios aqui para a gente poder estudar. Então, isso daqui, ó, não é um simples desenho, é uma espécie de documento mesmo, né? Porque como que a gente vai ter prova de que aqueles povos existiram? A prova está aqui, pelos desenhos que eles faziam. Agora, a letra B diz o seguinte: que tipo de informação essa imagem fornece sobre a vida dos grupos humanos que viveram nessa região há milhares de anos? Lembra que eu falei para você? Naquela época ainda não existia papel, não tinha alfabeto, não foi inventada a escrita. Por quê? Porque são milhares de anos, tá? Então, olha só. As pinturas registram elementos do cotidiano, né, do dia a dia, e dos modos de vida das populações que produziram, apresentando vestígios da cultura pré-histórica, tá? Então, esses desenhos representam o dia a dia das pessoas, representam o que eles desenhavam no dia a dia deles, beleza? Bom, aqui no número 4, explique, eu não vou ler tudo não, pra gente não perder tempo, então vamos direto pro A aqui. Explique qual foi o motivo da migração africana para o Brasil na época da colonização. Ou seja, me explica por que os africanos vieram para cá. Por quê? Então, ó, o principal motivo foi a utilização dos africanos como mão de obra escrava, tá? Então, não dá para fazer o que eu ia fazer. Eu ia deixar aqui mais escuro, mas não dá. O meu negocinho não tá funcionando direito. Mas então é isso aí, tá? Mão de obra escrava, por isso que eles vieram para cá. Letra B, cite 2 exemplos de elementos da cultura africana que foram incorporadas à sociedade brasileira. Então, olha só, 2 exemplos da culinária foram o acarajé e a cocada. Gente, o acarajé, até hoje a gente tem, né, na Bahia, né, em Salvador, enfim, nas cidades baianas, você encontra o acarajé, que veio dessa cultura, da cultura africana. Então, eles trouxeram isso para cá. E a cocada. E na música, a gente tem ritmos e cantos africanos que deram origem ao samba e a ritmos tradicionais brasileiros. 5. Explique o que eram quilombos no período colonial e como essas comunidades se formavam no tempo da escravidão. Então, olha só, os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugidos, calma que eu já vou explicar, que se organizavam geralmente em lugares de difícil acesso para poder se proteger. Então, era o seguinte: os quilombos, eles fizeram, o que eram os quilombos? Eram escravos, e esses escravos conseguiram fugir, tá? E todos os escravos que conseguiam fugir, eles precisavam ir para algum lugar, e tinha que ser um lugar que fosse seguro, e um lugar que tivesse outros escravos também, né? Para eles poderem ficar ali em grupos.
Então, os quilombos nada mais era do que esses grupos, então eram comunidades, tá? Eles criavam grupos para poder se ajudar, grupos de foragidos, grupos de pessoas que fugiram, ok? Então, isso aí que são os quilombos. 6. Após a exploração do pau-brasil, a primeira atividade econômica desenvolvida pelos colonizadores para ocupar o território foi... Então, olha só, vocês já sabem do pau-brasil, já expliquei para vocês que era aquela árvore, né? E aquela árvore deu, né, muito lucro para os portugueses, porque extraía tinta, extraía a madeira da árvore. E aí depois veio o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Então, depois veio o cultivo da cana-de-açúcar. Aí, depois aqui, a gente tem essa imagem, tá? Que é um monumento que fica lá em São Paulo, tá? Não vou me ater muito isso aqui não, pra gente não perder tempo. Mas tem a ver com as bandeiras, tá? Então, olha só. O que foram as bandeiras? Agora aqui a gente explica, ó. As bandeiras foram expedições destinadas à exploração do território brasileiro, em busca, calma que eu já vou explicar, em busca de fontes de ouro e de indígenas para escravizar. Também tinham como objetivo capturar negros fugitivos e destruir quilombos. Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo, agora sim eu vou explicar que aí vocês vão entender melhor. Isso daqui, vocês estão vendo homens, né? Esse homem num cavalo e vocês estão vendo esses aqui, né, atrás. Então, o que eles faziam? Eles exploravam o território brasileiro, tá? Eles exploravam o nosso país. Como que eles faziam isso? Eles exploravam assim, eles faziam expedições, então eles se juntavam em grupos e eles buscavam o quê? Buscavam ouro, porque eles queriam dinheiro, eles queriam ser ricos, lógico. Eles buscavam índios para poder tornar os índios escravos, então se visse um índio andando pela rua já catava para eles, e eles também queriam capturar esses africanos, né, os escravos fugitivos, tá? Então os escravos que fugiam para formar os quilombos, eles queriam ir lá atrás deles, lá nos quilombos e destruir eles, ok? Então era isso que acontecia. Letra B. Quais foram as principais consequências das bandeiras? Então, olha só. Ao mapear os territórios que eles percorriam, os bandeirantes auxiliaram na exploração do interior e contribuíram para o surgimento de vilas e cidades. Então, não era só coisas ruins, né? Eles também fizeram coisas boas. Então, eles conseguiram contribuir aí para que tivessem vilas e cidades. Agora, a industrialização no Brasil teve início na segunda metade do século XIX. Agora a gente tem que marcar a alternativa que mostra uma das causas desse processo. Prof, o que é industrialização? Industrialização tem a ver com indústrias, tem a ver com fábricas. Ou seja, antigamente a gente não tinha indústrias, os trabalhos eram manuais, tá? Era tudo manual. Então, as pessoas faziam as coisas manualmente. Por exemplo, se uma pessoa quisesse fazer um tecido e produzir uma roupa, né? Ela teria que fazer isso num tear, que era uma coisa manual, era uma coisa artesanal. E aí depois surgiu a indústria. Então surgiu os maquinários, as fábricas com máquinas. Hoje em dia a gente tem até robôs e inteligência artificial para produzir as coisas que a gente usa, tá? Então isso é que é industrialização. Então aqui está explicando que as fábricas, né, com máquinas e tudo surgiu lá na metade do século XIX. E aí a gente precisa pensar qual é a alternativa que mostra uma das causas desse processo. Então é isso aqui, ó. Alguns proprietários de terras começaram a investir o dinheiro da venda do café em indústrias. Então os fazendeiros vendiam, eles plantavam café nas suas fazendas, vendiam esse café, né, que inclusive você deve tomar café, eu não tomo porque eu detesto café, mas enfim. E daí eles pegavam o dinheiro e aí eles montavam negócios, eles montavam indústrias, beleza? Tá. Aqui a gente tem um gráfico da população escrava no Brasil. Então aqui, ó, em 1864,
até 1887, tá? Vocês podem perceber que o gráfico, ele vai caindo à medida que passam os anos. Então, à medida que vai passando os anos, olha o que vai acontecendo. Vai tendo cada vez menos escravidão no Brasil. Aí, olha só. Que relação pode ser estabelecida entre os números apresentados no gráfico e a presença da população e da cultura africana em nosso país? Então, olha só. Os africanos foram inicialmente trazidos em grande número para o Brasil para servirem como mão de obra escrava. Já expliquei isso para vocês, né? Eles saíram da África e vieram para cá para trabalhar pesado, tá? Daí eles trouxeram consigo a sua cultura, os costumes, as tradições, os quais se mesclaram com a de outros povos na constituição da cultura brasileira. O que está falando aqui, gente? Está falando o seguinte, ó, o povo saiu da África e veio para cá para trabalhar como escravo. Mas não foram só os africanos que vieram para cá. Vocês sabem, a gente já falou na aula de ontem que os italianos vieram para cá, os japoneses vieram para cá, até os haitianos vieram para cá. Então, cada um trouxe uma coisa diferente do seu país. E aí a gente juntou todas essas culturas e aí a gente tem a nossa cultura brasileira. Então a cultura brasileira é uma mescla. O que é mescla? É uma mistura. Inclusive você pode até, se você quiser, tirar a palavra mescla e escrever misturaram aqui, tá? Para não ficar igualzinho. Então a gente começou a misturar todas essas culturas, tá? Então foi isso que aconteceu. Agora, no 10 fala assim, olha, o povoamento do interior do Nordeste brasileiro ocorreu em grande parte pela prática da criação de gado, que estimulou o surgimento de muitos povoados e vilas. Explique a importância da criação do gado no mundo colonial. Então, olha só, a criação do gado no interior do Nordeste tornou-se uma atividade econômica complementar a produção açucareira nos engenhos do litoral da região. Vou explicar isso aqui. O que acontece? A gente tem, né, um histórico no Brasil de plantação de cana-de-açúcar, né? Então era muito comum as fazendas, né, enfim, os grandes produtores fazerem, né, plantarem, produzirem cana-de-açúcar. Daí vem a questão da produção açucareira. Mas só plantar cana-de-açúcar ou só plantar café ainda não estava tão bom. Então, o que eles fizeram? Para complementar, né, para deixar o negócio melhor, eles começaram a criar gado também. Porque se criasse gado, aí a economia ia ser melhor. A atividade econômica do Brasil ia ser melhor. Ou seja, quanto mais coisas eu fizer, mais dinheiro eu ganho. Se eu só plantar açúcar, eu vou ganhar dinheiro só disso. Se eu começar a criar gado, boi, vaca, eu vou ganhar mais dinheiro com isso. Então aí, olha, além da produção da carne e do leite, o gado era usado como transporte de cargas para movimentar os engenhos da cana-de-açúcar. Então, o que acontece? Além de produzir o leite, né, porque a vaquinha vai dar o leite, e aí depois eles matavam a vaca, matavam o boi para comer a carne, mas além disso, era importante eles terem gado, por quê? Porque naquela época a gente não tinha trator, não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha navio, né, não tinha nenhum tipo de meio de transporte, né, só que esse gado, o transporte desse gado não era para ficar zanzando de lá para cá. O transporte aqui, que eles estão falando aqui, é no sentido de quê? De que naquela época não existia maquinário para ficar rodando a máquina, os engenhos, para moer a cana-do-açúcar, tá? Para moer aquele pauzinho. Porque a cana-de-açúcar, não sei se vocês já viram, é um pauzinho de madeira, né? Depois vocês dão um Google aí que vocês vão ver, tá? É um pau, assim, é um pau. E dentro desse pau tem açúcar. Então, eles tinham que moer o pau para extrair o açúcar. Mas naquela época não tinha maquinário, não tinha nada disso. Então, os bois tinham que ficar puxando os engenhos para poder moer
a cana-de-açúcar, tá? Eu já dei uma outra aula sobre isso, mas eu acho que eu não vou saber qual é o link dessa aula agora. Mas enfim, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês pesquisem sobre isso daqui, tá bom? É importante pesquisar para poder fazer a prova, beleza? Porque agora a gente está em setembro, época de prova, né, gente? Então vamos estudar. Ó, de acordo com as estimativas, a população indígena do Brasil em 1500 era em torno de 3 milhões. Já em 2010, no censo demográfico, 896.917 pessoas se declararam indígenas. Os números permitem concluir que a história dos povos nativos é marcada pela diminuição da sua população. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, explique os fatores responsáveis por esse processo. Olha só, a redução da população indígena no território brasileiro esteve ligada à ação dos colonizadores, à escravidão, à morte por doenças trazidas pelos brancos e a conflitos. Então, ou seja, antes a gente tinha muitos índios no Brasil. Olha a diferença. Quando foi lá em 1500, que foi a época da colonização do Brasil, a gente tinha 3 milhões de índios no Brasil. E em 2010 a gente só tinha 896 mil. Por que isso aconteceu? Por conta de doenças, muitos índios morreram, né? Porque os brancos trouxeram muitas doenças. Conflitos, né? Muitos deles morreram em conflitos, né? Enfim, em brigas, em guerras. Então, a população começou a reduzir, beleza? Aqui a gente tem uma tabelinha e ela mostra o número de imigrantes que entraram no Brasil entre 1884 e 1933, tá? Então, aqui vocês estão vendo, né, os alemães, espanhóis, italianos, olha só o tanto de italianos, 1.401.335. Então, enfim, ó, portugueses, 1.145.737. Então, a gente teve muitas culturas, tá? Muitas nacionalidades. Bom, de que maneira a tabela ajuda a entender a diversidade da população brasileira na atualidade? Então, olha só, essa tabela mostra que o Brasil foi marcado pela entrada de grandes levas de imigrantes de diferentes nacionalidades, o que explica a diversidade étnica e cultural da sua população hoje, tá? Então, diversidade étnica e cultural quer dizer o seguinte, gente, a gente recebeu essa galera toda aqui, todo mundo entrou no Brasil. Então, o que acontece? Misturou tudo e formou a cultura que nós temos hoje, tá? É isso aí. Bom, aqui a gente vai agora para essa parte que, na verdade, isso aqui vocês vão ter que fazer com a sua prof presencial, tá? Então, não vou nem explicar muito isso aqui não, que vocês vão ter que fazer em dupla, enfim. Então, isso daqui vocês vão fazer em sala de aula com a sua prof presencial, tá? Vai ser uma produção em grupo. Aqui também, olha só. Deixa eu só arredar para cá. Acho que eu vou ter que dar um... Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, que senão vocês não vão enxergar direito. Bom, então olha aqui. Aqui vocês têm uma pequena reflexão, tá? Sobre... Aqui a gente tem, né, uns gráficos aqui. E a gente tem que fazer uma pequena reflexão sobre... Peraí, deixa eu arredar pra cá. Eu tô achando que vocês não estão enxergando direito. Então, isso aqui tá me incomodando. Eu não sei... Não, acho que eu vou aumentar um pouco mais. Acho que tá melhor assim. Porque senão fica assim... Ai, prof, não tô enxergando, não tô enxergando. Tá, então eu aumentei. Acho que ficou melhor. Então, olha só. Aqui são alguns gráficos que vocês vão ter que levantar dados para esses gráficos em entrevistas, tá? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa, colocar os gráficos na pesquisa e tal. Então, isso aqui também a gente não vai entrar, porque vocês vão fazer também com a prof presencial. Vocês vão ter que criar gráficos, comparar os gráficos, também é com a prof presencial. Aqui também... né? Aqui tá falando sobre as entrevistas que vocês vão fazer, também é com a sua prof presencial. É um trabalho que a sua prof vai te passar aí. E aí agora a gente vai para a última página, que diz o seguinte, ó, aqui a gente já tá na unidade 3. Então, olha só.
Migração interna, isso aqui eu já expliquei ontem, tá, gente? Migração interna é o deslocamento de pessoas dentro de um mesmo território nacional. Então, por exemplo, deixa eu até grifar aqui, migração interna. Por exemplo, eu saí de São Paulo e vim para Minas. Então, é uma migração interna, porque eu mudei dentro do mesmo território nacional, dentro do mesmo país, tá? Esse movimento pode ser entre regiões, estados ou municípios. Então, eu também posso mudar, por exemplo, da cidade onde eu moro para uma cidade vizinha. Também estou fazendo uma migração interna. Interno porque eu estou dentro do mesmo país, eu estou dentro do Brasil. Eu só mudei de cidade, mas continuo no mesmo lugar, dentro do Brasil. Ao longo do século XX, o Brasil passou por um intenso processo de migração interna. Então, muitas pessoas migraram do Nordeste para outras regiões do país, como São Paulo, Rio, Brasília, os estados da Amazônia. Então, o povo começou a mudar de estado. Aí, olha só, sobre esse processo, o que a gente pode afirmar? Os migrantes nordestinos viajavam, os migrantes nordestinos viajavam em caminhões chamados pau de arara, mas hoje utilizam principalmente ônibus para chegar ao novo lugar. Então, porque antigamente, gente, era muito comum os nordestinos virem aqui para a região sudeste e eles vinham em caminhões, que eles chamavam, né, as pessoas na época chamavam de pau de arara, era o nome desses caminhões. Então, eles vinham na boleia do caminhão. Hoje em dia, quando você vai viajar no mínimo de ônibus, ou de trem, ou de avião, né? Mas a gente não viaja mais em caminhões, mas naquela época era comum fazer isso. Bom, então, olha só, aqui nós vamos finalizar na página 26. Então, olha só, a gente parou aqui na página 26. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá! Tchau!